Fala, meus amores, tudo bem? Vou explicar para vocês rapidinho as teorias sobre a origem da vida, que é o conteúdo para o primeiro ano, tá? Do ensino médio. E quem quiser revisar, aproveita e assiste então para relembrar as principais teorias sobre esse tema. Quando a gente fala sobre a origem da vida, a gente tem que ter em mente que nem sempre as pessoas tinham noção de reprodução, que era necessário dois seres vivos se reproduzirem para que pudesse nascer um novo ser vivo. Então, muitas dúvidas foram surgindo ao longo dos anos. E essas dúvidas a gente não pode hoje ver assim, nossa, que bobo. Como que as pessoas não tinham conhecimento, como que elas pensavam de uma maneira tão arcaica. O que a gente tem que ter em mente é que todo conhecimento, todo pensamento bobo, ele fez e deu origem aos novos conhecimentos e às novas teorias, tá? Então, quando a gente falar de origem da vida, a gente vai se questionar o quê? De onde vêm os seres vivos? Reprodução, ok, mas sempre foi pensado assim? Não. Como que eles pensavam antigamente? Depois, quem foram os primeiros seres vivos na face da Terra? Como que eles surgiram? Como que foi a sua evolução, tá? Hoje, a gente tem um conhecimento de que a Terra ela foi formada há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E os primeiros seres vivos, eles surgiram há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, tá? Hoje a gente sabe que os primeiros seres vivos que surgiram foram as bactérias que foram encontrados fósseis em algumas rochas bem antigas. Porém, para entender melhor essa dinâmica e as teorias que surgiram ao longo dos anos, a gente vai ver o que os cientistas estudaram, tá? Uma coisa que a gente tem que ter bem em mente. Quando a gente fala de origem da vida na Terra, né, como surgiu a vida, a gente vai ter um embate entre igreja e entre ciência. Só que a nossa ideia aqui, gente, não é dizer quem está certo, quem está errado, o que eu acredito, o que vocês acreditam, e sim entender o que os cientistas falaram sobre isso, quais as suas teorias e quais as bases deles para defenderem as suas teorias, tá bom? Quando a gente fala em igreja, a igreja ela vai defender a ideia do criacionismo, do fixismo. O que é essa ideia? Que uma divindade superior criou todos os seres vivos. Esses seres vivos eles são independentes uns dos outros e independentes da evolução. Por isso que a gente fala em ideia fixa, fixismo. Todos os seres foram criados juntos ao mesmo tempo e não sofreram mutações e nem evoluíram ao longo dos anos. É diferente do conceito de evolucionismo, né? Que a gente defende a ideia de que os seres vivos eles têm uma relação evolutiva entre eles de acordo com as mutações que foram acontecendo ao longo dos milhares de anos, tá? Então, mais uma vez, eu acredito no criacionismo ou no evolucionismo? A gente não precisa, nesse momento, falar o que a gente acredita, e sim entender a parte da ciência, o que esses cientistas defendiam, quais as teorias. Concordar com eles não precisamos, mas a gente precisa entender os seus argumentos, beleza? Como eu falei para vocês, né? Os primeiros cientistas a falarem de origem dos seres vivos, eles não tinham ideia sobre reprodução, sobre gametas, sobre células, sobre esporos. Então, na época de Aristóteles, isso foi há mais de 2.000 anos antes de Cristo, eles achavam que existia essa teoria da geração espontânea. Ou seja, os seres vivos eles se originam do nada. Teoria da geração espontânea. Espontaneamente algo, puf, se transforma em vida, tá? Tem um esqueminha aqui embaixo que mostra como se o lixo, de repente, puf, originasse ratos e moscas. Eles achavam que existia uma energia vital dentro das matérias. Por exemplo, o arroz dentro do lixo da cozinha. Tem uma energia lá dentro. Um dia, essa energia, puf, gera espontaneamente uma larva, um coró. Sabemos hoje que isso está errado? Sim. Porém, essa teoria foi essencial para que os outros viessem contestar depois, tá? E não foi só Aristóteles. Vejam que tem vários nomes e esses nomes são muito importantes para a gente lembrar. A ideia começou com Aristóteles, lá antes de Cristo. Porém, Van Helmont, que foi um médico que fez uma receita para criar ser vivo, defendeu essa ideia. Depois, o John Needham, o Félix Pouchet e o Lázaro Spallanzani. É importante lembrar esses nomes? Já caiu no Enem perguntando nomes. A questão do Enem deu 2 nomes e perguntava o que esses 2 nomes, esses 2 cientistas defendiam, tá? Então aqui a gente tem Aristóteles, tem o Van Helmont, tem o Needham, o Pouchet e também o Spallanzani. São 5 nomes para a gente lembrar. Essa teoria, ela ficou conhecida como abiogênese. Por que abiogênese? Porque a palavra gênese significa origem. Então,
Quando a gente fala de Gênesis lá na Bíblia, por exemplo, primeiro capítulo da Bíblia, né? Gênesis, ele vem falar sobre origem, sobre formação. Então, a palavra Gênesis fala de origem da vida. Bio, vida. Então, Gênesis, origem, bio, vida. Quando a gente coloca o a gente dá um sentido de negação. Então, a abiogênese, ela defende o quê? Que uma vida surge de uma matéria inanimada, não depende de outra vida para ser criada, tá? Ou seja, como eu falei para vocês, existe um princípio ativo, existe uma energia vital dentro de uma matéria, de um arroz, de uma calça, de um lixo, de qualquer matéria que não seja orgânica, orgânica ou inorgânica, eles acreditavam que existia essa energia que era capaz de gerar espontaneamente do dia para a noite uma vida, tá? Essa ideia aqui, como eu falei para vocês, ela foi defendida por Van Helmont, que foi um médico que fez a receita. Olha a receita dele. Lá por volta de 1600, Van Helmont divulgou uma receita para produzir ratos por abiogênese. O que ele acreditava? Coloca-se num canto sossegado e pouco iluminado, camisolas sujas e suadas, espalhe grãos de trigo sobre elas e espera. Você vai ver que espontaneamente, daqui 21 dias, os ratos vão aparecer, né? Nesse experimento aqui embaixo, nessa imagem, está mostrando o lixo sendo deixado ali do lado e, de repente, os ratos surgiram. Van Helmont estava errado? Para a época, ele revolucionou, tá? Então, pensar que as matérias tinham uma energia encerrada lá dentro era muito revolucionário para aquela época. Porém, ele foi defendido ainda por outros pesquisadores. Eu vou falar a história de todos os que eu citei no slide anterior, tá? O experimento de cada um. Mas eu vou falar a história na escala de tempo. Então, depois de Van Helmont, surgiram Francesco Redi e Pasteur mais para frente. O Redi viu que o Van Helmont estava errado. Ele falou, cara, não é possível. Eu não acredito que o lixo se transforme em vida, então eu preciso comprovar isso. Então, logo depois de Van Helmont, veio Francesco Redi contestando a teoria da biogênese e defendendo a biogênese. Então, quais são as duas principais teorias para explicar de onde veio um ser vivo? A biogênese e biogênese. A biogênese primeiro foi citada por Aristóteles, depois Van Helmont. Aí, biogênese, chegou Redi. Redi falou, cara, você está errado, vou mostrar que você está errado. Ele fez um experimento muito simples. Esse experimento aqui, dos frascos com carne, ficou mundialmente conhecido. Ele deixou carnes encerradas em vidros, um, como a gente pode ver, totalmente vedado, o outro apenas com gaze e o outro totalmente aberto. Ele falou assim, bom, se a carne, se as matérias, elas têm uma energia, quer dizer que esse frasco fechado, mesmo estando fechado, ela vai ter energia vital para, originar seres vivos. E se não nascer nada, quer dizer que a biogênese está errada, quer dizer que a ideia do Van Helmont de criar seres vivos está totalmente errada. Quando ele fez isso, né, conforme a gente pode olhar aqui no desenho e a gente imagina, obviamente que quando você olha para esse frasco fechado, aparentemente ele está sem nenhum tipo de ser vivo ali dentro, né? Por quê? Porque os adultos não tiveram acesso a esse alimento, não depositaram ali as suas sementes, como Redi chamava na época, e por isso não se contaminou. Então, quando o Redi fez esse experimento muito, muito simples, ele mostrou que o que contaminava, o que fazia nascer um ser vivo ali, eram sementes de seres vivos depositadas por adultos. Ainda não se conhecia ciclos de vida, por exemplo, da mosca, tá? Não sabia que tinha o ovo, a larva, a pupa e depois a mosca adulta. Então, ele imaginava que eram sementes de seres vivos. E ele disse que quando ele fecha esse frasco, esses seres vivos adultos não têm acesso e por isso esse frasco então não tem ser vivo. Quando o Redi fez isso, massa, todo mundo, Redi tá certo, a biogênese tá certa, o Van Helmont está totalmente sem noção, né? O ser vivo é originado a partir de outro. Porém, meus caros, quem já fez esse experimento comigo na escola, e quem não fez pode fazer em casa, tá? Você monta esses 3 frasquinhos e deixa lá uma semana, depois você abre, depois de uma semana mais ou menos, você abre e observa. Quando a gente abre esse frasco que estava fechado, que teoricamente não está contaminado, cara, tem um cheiro podre, fervilha. E mais do que isso, libera gás carbônico. Quando libera gás carbônico, ao abrir esse frasco, o que a gente entende?
que teve crescimento microbiano ali dentro, e hoje a gente sabe também que crescimento de fungos, né? Então, na época não se sabia, não se conhecia os fungos e as bactérias como hoje. Aí os cientistas, ao reproduzir esse experimento de Redi, falou: Redi, você tá louco. Se isso aqui, quando a gente abre, está com crescimento de seres vivos, quer dizer que aqui dentro tem energia vital e quer dizer então que a sua teoria está totalmente errada. E foi nisso que o John Needham veio contestar, tá? John Needham logo depois do Redi veio falar assim, cara, tá errado. Você quer ver como que você tá errado? Eu vou mesmo assim pegar essa amostra, só que ele não usou uma carne sólida, né? Ele usou um caldo nutritivo que dá na mesma. Ele pegou uma amostra, ele ferveu a amostra para teoricamente mostrar que mesmo fervendo essa amostra, existia uma energia vital ali dentro, mesmo esterilizando, ou seja, olha aqui, eu descontaminei esse frasco e a energia vital está aqui dentro, pois mesmo assim o meu caldo nutritivo, ele foi contaminado. Ele estava cheio de crescimento de micro-organismos ali e fermentou, ou seja, estava com cheiro ruim, estava podre. Quando Needham fez esse experimento, o que aconteceu? Houve a volta da biogênese. Então, pararam de acreditar em Redi e voltaram a acreditar na biogênese. Falaram, não, cara, realmente, lá no experimento de Redi, existia seres vivos ali dentro do frasco fechado que apodreceu o frasco. E o Needham mostrou que, mesmo esse frasco sendo fervido, os seres vivos, eles cresceram aqui dentro. E aí toda a comunidade científica voltou a acreditar na biogênese. Surreal, né? Mas enfim, olhando para esse experimento bem simples, do jeito que está desenhado ali. Gente, imagina assim, eu fervi um feijão e deixei ele esfriando em cima do fogão. Aberto, aberto, olha aqui. Não vai apodrecer? Não vai ter crescimento microbiano? Não vai fermentar? Não vai ter crescimento de fungos ali? Lógico que vai. Só que isso, naquele momento, eles não observaram que o que estava apodrecendo esse caldo nutritivo era o fato de estar aberto. Assim como eles não se flagraram que quando o Redi fechou aquele frasco com a carne, ele acabou contaminando aquela carne antes de colocar lá dentro, seja com a mão, com ar. Então, ao colocar aquela carne lá dentro, ela já estava contaminada com as sementes, com os micro-organismos, entendeu? Então, ainda faltava esse feeling, faltava eles prestarem atenção nisso. Mas até aí, então, 1745, a gente estava acreditando no Needham, voltou a biogênese. Aí a gente teve um outro cientista, que foi Spallanzani. Spallanzani, a princípio, ele quis falar que o Needham estava errado e Redi estava certo. Então, vejam só, aqui embaixo tem o experimento do Needham, né? Ele ferveu o seu caldo nutritivo, aberto, fechou só depois de esfriar e teve crescimento microbiano aqui dentro. Aí o Spallanzani falou assim, cara, você tinha que ter fechado desde o começo e ter deixado sempre fechado. Aí não ia ter crescimento microbiano ali dentro. Beleza. Então a Spallanzani foi lá, ferveu muito mais tempo. Aqui tem 2 foguinhos ilustrando, tá vendo? E desde o começo fechado. E aí não teve crescimento microbiano, tá vendo? Aqui embaixo tem as bolinhas representando que apodreceu esse caldo nutritivo e aqui em cima não tem. Quando o Spallanzani fez isso, ele falou assim, cara, olha aqui, o Redi estava certo, a gente está errado. Só que o Needham, ele conseguiu convencer o Spallanzani de que esse fogo, esse excesso de fogo, tinha matado a energia vital dos seres vivos que estavam aqui dentro. Aliás, a energia vital que daria origem aos seres vivos ali dentro. Olha que loucura. Então, assim, o Spallanzani, ele queria acreditar na biogênese. Só que o Needham convenceu ele que, ao ferver demais, ele matou a energia vital, que existe uma energia vital. Enfim, no final, Spallanzani defendeu a biogênese também. Um tempinho depois, né, a gente teve quase 100 anos aí, surgiu Félix Pouchet. Félix Pouchet, ele também defendia a biogênese, mas estavam com muitos comentários na rede, né, no mundo das ciências, no mundo científico. Era uma questão que estava incomodando muito todas as pessoas do meio científico. Cara, a vida surge
por geração espontânea, ou a gente precisa que o ser vivo adulto venha aqui e coloque as suas sementes. Como que isso acontece? Aí o Félix Pouchet fez um experimento que, teoricamente, era para estar tudo esterilizado, entendeu? Ele ferveu a água, colocou essa água fervida de ponta cabeça dentro de um frasco de mercúrio, ou seja, não tem como eu contaminar essa água e esse frasco, tá vendo? Ele tá totalmente esterilizado. Aí ele colocou oxigênio puro dentro dessa água que estava lá dentro do mercúrio. Adicionou feno. Feno é aquele material que, tipo uma palha seca, sabe? Ele ferveu esse feno em água, adicionou a essa mistura, ou seja, olha aqui, eu tô colocando água, oxigênio, eu tô colocando feno, mas tá tudo esterilizado, tudo dentro do mercúrio, tudo super fervido. E mesmo assim teve crescimento ali dentro bacteriano. Mesmo assim, observou-se o surgimento de seres vivos ali. E aí, Félix Pouchet, então, ficou bem famosinho na época. Não, é a biogênese, ganhou vários prêmios. A Academia de Ciências de Paris estava inconformada. Já estava um contexto, assim, de briga mesmo entre a ciência, e eles não conseguiam comprovar que tanto Pouchet, quanto Spallanzani, quanto Needham, quanto Van Helmont estavam errados. E que Redi, lá atrás, estava certo. Aí chegou um outro cientista, o Louis Pasteur. O Pasteur, a partir de pedidos da Academia de Ciências de Paris, ele começou a pesquisar mais a fundo para comprovar que estavam errados e que, de fato, o ser vivo vem de outro ser vivo. Que como contaminou os frascos, contaminaram-se, aliás, os frascos de Needham, de Spallanzani e de Pouchet. Ele defendia que estavam contaminados pelo ar, que era o ar que estava trazendo esses seres vivos, ou seja, essas sementes, esses micro-organismos. E que se não tivesse contato com ar nenhum contaminado, esse caldo nutritivo, essa carne sólida, ela não ia apodrecer, não ia ter crescimento ali microbiano. E aí o Pasteur fez um experimento que ficou muito conhecido como o experimento do pescoço de cisne. Vejam aqui, ó, a curvatura que ele faz nesse balão, tá vendo? Ele pega um balão de vidro, coloca o caldo nutritivo ali dentro, como a gente vê em um. Aí ele aquece o gargalo desse balão. Ao aquecer o gargalo, ele molda o gargalo e faz um pescoço de cisne, então, nesse gargalo. O que ele imaginou? Se é o ar que está contaminado e está contaminando esse alimento, o ar não vai fazer essa curva, o ar não faz curvas. Então, ao entortar esse gargalo, todas as sementes de seres vivos vão ficar nessa curvatura do vidro e o meu caldo vai permanecer esterilizado, longe de qualquer fermentação, de qualquer crescimento microbiano. E cara, dito e feito, enquanto estava com um gargalo ali em pescoço de cisne, esse caldo nutritivo, ele durou dias e não apodreceu, não fermentou. Para comprovar que de fato era o ar que contaminava, ele pegou um dia esse balão, e isso não foi um dia, tá? Ele fez isso na beira do mar, ele fez isso no monte, no alto de várias montanhas, ele fez isso em vários lugares, para comprovar que ao quebrar, clique, esse gargalo, o ar entraria ali e contaminaria, então, esse caldo nutritivo. E dito e feito. E não só assim, dito e feito mesmo, como ele mostrou que o ar na beira do mar, ou no alto das montanhas, ou no meio da cidade, ele tinha contaminações diferentes, mostrando diferentes crescimentos microbianos ali nesse caldo. Então, foi incrível. Um experimento que, a princípio, você olha e fala assim, nossa, é simples, mas ele conseguiu botar fim em toda a dúvida. Gente, olha quanto tempo de discussão sobre isso, né? De 1745 até 1861, eles não chegavam a uma conclusão. E depois do experimento de Pasteur, então, a comunidade científica realmente chegou a essa conclusão. Todo ser vivo é formado por um ser vivo pré-existente. Então, recapitulando. Quem que defendeu a teoria da biogênese? O Redi, e concluiu, fechou com chave de ouro, o Pasteur. Só que nesse intervalo de Redi e Pasteur, surgiram Van Helmont, Needham, Spallanzani e Félix Pouchet. Esses quatro falaram que Redi estava errado e tentaram a todo custo mostrar que Redi estava errado.
Depois o Pasteur, com o experimento pescoço de cisne, conseguiu comprovar que todo ser vivo surge de outro, que é preciso contato com o ar, com uma mão, com um material que já esteja contaminado, para que tenha crescimento microbiano ali, beleza? Primeiro ponto da aula aí. Então, entender o que é a biogênese e o que é a biogênese e quais foram os seus cientistas que defenderam e os seus experimentos. Porém, a gente chega num segundo momento dessa aula, tá? Se todo ser vivo é formado de um pré-existente, quem foi o primeiro? Porque ficou comprovado que a biogênese está certa. Então, todo ser vivo precisa de outro para se reproduzir. Mas e o primeiro? Aí são outras teorias, tá? Então prestem bastante atenção. Biogênese e abiogênese, ela explica da onde vem um ser vivo? Vem do nada ou vem de uma reprodução? Quando a gente chega na conclusão que a biogênese está correta, a gente precisa falar da onde veio o primeiro, então. A primeira mosca na face da Terra, porque eu preciso de outra mosca para colocar ela, entendeu? É aquela famosa história, né? Quando a gente fala quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É uma pergunta que agora a gente não vai responder, mas a gente vai entender as teorias acerca do primeiro ser vivo na Terra, tá? Para explicar o primeiro ser vivo, a gente tem a teoria do criacionismo, que, mais uma vez, não estamos aqui para falar quem está certo e quem está errado, porém o criacionismo defende que uma divindade superior criou todos os seres de forma fixa, sem evolução ao mesmo tempo, tá? Então, teoria do criacionismo é essa, a teoria que a gente aprende normalmente na igreja. Teoria da panspermia, acreditem ou não, mas tem muito cientista que defende isso aqui até hoje. A panspermia diz que meteoros trazidos de outros planetas caíram na Terra e esses meteoros estavam contaminados com micro-organismos e a partir desses micro-organismos a Terra foi populada, então, pelos outros seres, tá? Panspermia cósmica. Defende a ideia de que meteoros trouxeram vida de outros planetas. E a teoria que a ciência, que a biologia defende, que a gente vai conversar um pouquinho agora, é a origem por evolução química. Ou seja, os seres vivos eles se originaram de misturas químicas e foram evoluindo ao longo dos milhares de anos, tá? Nesse sentido, quando a gente fala da teoria, pensa assim, teoria, ideia, não estava comprovado, tá? Mas os primeiros a tentarem explicar da onde surgiu o primeiro ser vivo, lembra que lá no começo da aula eu falei para vocês, hoje a gente sabe que o primeiro ser vivo foi uma bactéria, porque a gente tem registro fóssil de bactérias de 3,5 bilhões de anos. Os primeiros a teorizarem como essas bactérias surgiram foram Oparin e Haldane em 1920. Bem recente, né? Faz 100 anos apenas que começaram a pensar sobre isso. Nessa época, a gente já tinha muito conhecimento sobre como era a atmosfera da Terra primitiva, ou seja, a Terra no início da vida, tá? Há 4 bilhões de anos. A Terra não tinha mares de água, a Terra tinha mares de lava. Porque a temperatura era altíssima no planeta Terra e tinha muitos vulcões. Olha que bonitinho essa imagem, eu amo essa imagem, acho super didática. Então, os mares eram lava e a atmosfera terrestre não tinha oxigênio. Como ela não tinha oxigênio, gente, vamos lembrar de uma coisa bem rapidinha aqui. Deixa eu colocar uma canetinha vermelhinha aqui. Oxigênio, O. Gás oxigênio, O2. Gás ozônio, O3. O gás ozônio é aquele que faz a proteção contra os raios ultravioletas na atmosfera terrestre, tá? Então, quando a gente fala em ozônio, é como se fosse o protetor solar do planeta Terra. Nessa época, a gente não tinha camada de ozônio, então os raios ultravioletas chegavam com força total. Era muito quente. Além disso, toda essa erupção vulcânica, ela eliminava alguns componentes que deixava, como que eu vou dizer para vocês, a Terra em uma eletronegatividade muito, muito grande, tá? Ou seja, essa carga de fumaça que a gente chama fumaça atômica, já eu vou falar dos gases que a gente tinha ali, esses compostos atômicos liberados pelos vulcões fazia com que tivesse muita, muita, muita tempestade elétrica. Ou seja, a gente tinha muitos raios nessa época, muitos raios, tá? Chuva nem tanto, mas raios muitos, devido a essa emissão sucessiva de átomos por conta das fumaças dos vulcões.
E que gases que eram liberados nessa época? Principalmente amônia, metano, vapor d'água e hidrogênio, tá? Então, a gente tinha gás hidrogênio, vapor d'água, metano e amônia. Aí vocês imaginam esses compostos sendo liberados o tempo inteiro, como eu falei para vocês. Era uma fumaça atômica, eram muitos compostos numa atmosfera quente com muita descarga elétrica. Aí vocês imaginam assim, a descarga elétrica passando por esses átomos e derrubando esses átomos na Terra. Porém, a Terra era pura lava e a lava é quente. E quanto mais quente eu tenho um ambiente, mais reações químicas acontecem nesse meio. Então vejam aqui esse esqueminha, como ele mostra isso pra gente. Uma Terra primitiva, muita fumaça. Aí vocês imaginam que nessas fumaças a gente tinha o quê? O vapor d'água, o gás hidrogênio, o metano, a amônia, e que essas descargas elétricas derrubavam esses átomos, fazia com que esses átomos fossem parar nessa lava. Só que essa lava estava o tempo inteiro borbulhando e as reações químicas ali estavam acontecendo. Então, Oparin e Haldane imaginaram que, ao cair em terra, em lava, esses átomos, eles foram se reorganizando e formando os aminoácidos. Cara, se formar aminoácido, eu tenho proteína. E todos os seres vivos são formados por proteína. O corpinho de um brócolis é proteína, o corpinho de um fungo é proteína, o nosso corpinho é proteína. Então, vejam a ideia dos caras, foi muito louca, cara, mas faz muito sentido. Eles pegaram todas as informações que já existiam sobre a Terra primitiva e teorizaram, então, que na Terra primitiva, na ausência de oxigênio, na ausência de ozônio, com presença de vapor d'água, gás hidrogênio, metano e amônia, as descargas elétricas derrubaram esses átomos na lava, que consequentemente era muito quente, fazendo com que várias reações acontecessem. Se eu tenho várias reações, esses átomos foram se reagrupando e formando novas moléculas. E em um dado momento da vida surge o aminoácido. Aminoácido com aminoácido, um momento surge uma proteína. Proteína com proteína, um dado momento surge um coacervado. O que é um coacervado que está aqui nesse esqueminha? É o que a gente conhece como as primeiras células que surgiram, tá? São células primitivas, ainda não tinha material genético, mas já tinha uma forma de célula. Ou seja, gente, eles foram muito, muito feras. Eu sou fã deles. Só que para ciências a gente não pode ficar na teoria, né? Tem que comprovar. Então, depois dessa teoria de 1920 de Oparin e Haldane, veio, então, a teoria provada pelo nosso fofíssimo Miller. Olha que cotinho, gente. Eu achei ele cara de voa, né? Miller fez uma estrutura muito, assim, simples, se a gente parar para pensar, de vidrarias, que ele queria comprovar como era a atmosfera terrestre naquela época. Então, vejam só, ele pegou aqui no cantinho um balão, colocou os gases primitivos. Quais eram os gases primitivos mesmo? Vapor d'água, gás hidrogênio, amônia e metano. Para ter o vapor d'água, ele colocou um outro balão aqui embaixo com água fervendo. Então, a água condensava, né? E precipitava aqui. Então, aqui ele tinha vapor d'água, metano, hidrogênio e amônia. Com as descargas elétricas, estão vendo aqui, ó, que ele programou essas descargas elétricas aqui nesse balão. O que ele deveria, então, coletar no final do seu experimento? Aminoácidos. E dito e feito, ele coletou aminoácidos. Então, vejam que ele fez uma engenhoca de vidraria, que se a gente olhar assim, não é algo tão... Você fala, nossa, o cara, ele conseguiu comprovar a origem do primeiro ser vivo fazendo isso? Sim, porque ele ajuntou com teorias que já existiam, com outros pensamentos, com outras ideias que já eram comprovadas, e ele conseguiu produzir aminoácidos dessa maneira. Lembrando, qual é a relação de aminoácidos com um ser vivo? Aminoácidos formam proteínas. A partir do momento que eu tenho proteínas, essas proteínas elas vão se reagrupando e formando, então, estruturas primitivas chamadas de coacervados, que é o que a gente tem conhecimento como a primeira célula. Tá bom, gente? Então, vejam só, eu vou parar a aula por aqui, porque hoje eu quero que vocês foquem justamente nisso. Como surgiu o primeiro ser vivo, de acordo com a teoria de Oparin e Haldane, comprovada por Miller.
e a diferença entre biogênese e abiogênese, lembrando dos nomes que a gente citou hoje, beleza? Beijo, estudem, contem comigo, coloca suas dúvidas aí, compartilhe os amigos para ver o vídeo, dá o joinha, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque as próximas aulas aí vocês recebem notificação assim que sair. Tchau, gente. Beijo.